Tá me Oi, ouvindo? oi, Roside. Tudo bom? Bem-vindo, hein? Tá me ouvindo? Perfeitamente. Você está me ouvindo bem? Maravilha. Olha, Alexandre Loside é pesquisador em ufologia. Tive a honra de conhecê-lo na primeira oportunidade em que apresentei o Fórum de Espiritualidade, de Ufologia e Espiritualidade, aqui no Piauí, ainda em 2019. Foi isso? 2018? Exatamente. Alguma coisa assim, né? É Antes da 18, pandemia. 18. Preço Foi da antes pandemia. antes da pandemia. Preço da Depois pandemia. vieram as outras edições e o tema é incrivelmente apaixonante, né? E eu queria já começar, Loside, falando sobre essa tua paixão por ufologia, né? É um tema complicado, É, difícil, instigante. é. Ah, tudo começou, na verdade, quando eu estava estudando astronomia Uhum, no ensino médio. O nosso diretor nos ajudou a construir um clube de astronomia. Então, ele contratou um professor de astrofísica. E ele nos ensinava como usar o telescópio, identificar os planetas e tudo mais, né? E eu perguntei para ele, professor, eu tinha ouvido uma reportagem, né, sobre um objeto, um OVNI, né, que havia uhum. pousado na Bahia, no interior da Bahia, e aquilo me chamou a atenção. Eu perguntei para ele, existe a possibilidade, professor, de que algum ser de outro planeta que no nosso sistema solar esteja nos visitando? Ele falou para mim, isso é impossível, Lauzis, não tem condições não. Mas por quê, professor? Aí ele disse, é porque na zona habitável só tem três planetas, Terra, Marte e Vênus, e o único que tem atmosfera para suportar a vida como a conhecemos é a Terra. Aí eu disse, uai, e se vier de um outro sistema solar? Aí isso é impossível. Aí eu perguntei, por que, professor? Aí ele respondeu, porque a estrela mais próxima, que chama-se Alfa Centauri, está a 4,2 anos-luz. Ou seja, você viajar por um pouco mais de 4 anos na velocidade de 300 mil quilômetros por segundo, não Hum. tem combustível, não tem alimentação, não tem condições tecnológicas para fazer isso. Aí eu perguntei para ele, professor, o que é aquilo ali em cima da gente? Nós estávamos vendo uma nave acima da nossa cabeça. E a partir daí surgiu o interesse em pesquisar. Fui morar nos Estados Unidos. Naquela época, em 77, aqui no Brasil, não tinha tanta informação sobre OVNI, né? Era muito restrito. E quem falava disso era doido. O cara devia estar alucinando, com esquizofrenia. Ou qualquer coisa. Hoje em dia é bem mais levado a sério. Mesmo porque as evidências são grandes, são muitas. O governo americano está investindo milhões de dólares pesquisando o que chama agora de WAPs, né, que em português seria Fenômeno Aéreo Não Identificados, né, o WAPs, UAPS, né, Uhum. Unidentified Flying Object, então, o fenômeno. Enfim, aí, resultado, eu comecei a pesquisar, comecei a fazer eventos de ufologia aqui em Recife, onde eu conheci o Crispim pela primeira vez. Foi. O Crispim veio aqui participar do meu evento e logo me convidou para ajudá-lo em 2017, né? Uhum. Foi quando eu fiz. Em 18 ele fez o dele lá e eu ajudei a formatar, chamar os palestrantes, né? E é uma coisa que eu vejo assim cada vez mais amadurecendo. Esse ano todo, nos últimos 2 anos, nós temos investido muito em pesquisa de campo, né? Uhum. Não fizemos eventos assim presenciais, né? Mas fizemos vigílias, né? No Vale do Catimbau, aqui no interior de Pernambuco, foi fantástico, quando tivemos a oportunidade de filmar um OVNI. Fomos para a Chapada Diamantina, onde também novamente filmamos OVNIs lá. Ô, E, Locide, deixa eu te fazer uma pergunta, aproveitando que você falou em Pernambuco. Eu fiz uma pesquisa rápida aqui, aquela colinha, né? sim, E no dia 19 de julho de 1967, você ainda não estava envolvido com os OVNIs, digamos assim, né? Com aham. a pesquisa. Mas aconteceu um avistamento em Pernambuco?
Olha, aqui acontece com uma certa frequência. Eu não sei desse específico que você pesquisou, Uhum. tá? Mas, por exemplo, há uns 2 anos atrás, um amigo meu que ele não acreditava, ele é um biólogo, né, da Universidade Federal de Pernambuco, ele não acreditava em OVNI, ele tirava onda comigo. Aí, quando ele estava numa sacada de um apartamento aqui na praia, em Barra de Jangada, Hum. num sábado, ele liga para mim, Lauzine, tu tinha razão, eu acabei de ver o disco voador. Ó, deixa eu mandar um abraço para as pessoas. Eu interrompo porque é importante as pessoas tirarem um tempinho para, pelo menos, passar pela live. Quem não pode ficar, depois assiste, a gente deixa gravado. Luiz Castanheira, que entrou, o Jairo Nunes também, a Lu Brigel, o Eduardo Amorim Júnior, o Lívio Bastos, que é um bailarino, coreógrafo incrível aqui do nosso Piauí. Não sei onde ele está agora, não sei se está em São Paulo, Lívio. Fala pra gente. E quem sabe a gente se conecta qualquer dia desses. Ô, Lozide, tem um dado, se eu tiver errada, você me corrija. São mais de 850, estou falando, avistamentos de OVNIs catalogados só no Brasil? Ela está Catalogados. ela tá usando um pouco mais, viu? Porque é muito avistamento. Agora mesmo, aí na tua região, aí no Piauí, na cidade do município de Barras, né? Barras. Do É, povoado de Cajazeiras, né? Tá tendo um fenômeno acontecendo com muita frequência aí. Eu tô quase indo para aí. Eu e a Ana Paula estamos quase pegando um pois avião. é. Eu tava, A estação, né, também aqui é muito falada, né? é, e o jornalista Juraci, da TV Grande Barra, com certeza vai fazer uma live comigo, né, para esclarecer o que está acontecendo, justamente com o ufólogo aí, com o Flávio Tobler. Né? Nós estamos investigando. Esse assunto está percorrendo todo o Brasil. Se você quiser É, depois, eu te passo o contato deles quero. para você bater um papo com ele, porque é bastante, tem bastante evidência aí. Entendeu? Muita gente dizendo, olha, eu estou com medo de sair de casa porque essas luzes estão seguindo, elas param no ar, dá assim, maior buchicho aí na região. Ó, tem mais gente se conectando com a gente. Fernando Oliveira, o Franklin, que é artista da música. Quem quiser, gente, pode mandar pergunta para o Lauzídio que ele responde Pode. com certeza. Alguns casos famosos que a gente pudesse destacar, lembrar e que fazem as pessoas realmente pensarem, né, sobre essa possibilidade de realmente ter seres de outros planetas. Veja bem, eu vou começar com um caso assim, de grande abrangência internacional mais recente. Foi o caso Varginha, tá? Em 1996, quando eu retornei ao Brasil. Enfim, agora em janeiro, dia 23 de janeiro, vai ter um evento lá em Varginha comemorando os 30 anos desse caso. O caso Varginha foi conhecido como ET de Varginha, Em Minas onde Gerais. teve Minas Gerais, teve uma nave que foi acidentada e, se eu não me engano, foram 5 ETs. E estava perdido por lá, foram capturados e tudo mais. Então, a Abraúfonet, a nossa organização, vai estar lá em Varginha para conferir esse evento, promovido pela prefeitura. Então, você vê, o que está ocorrendo hoje em dia no Brasil é uma coisa chamada ufoturismo. Está Uhum. crescendo muito, porque tem muitos sítios arqueológicos que estão assim sendo visitados por seres extraterrestres. Nós tivemos em Barra dos Garças, por exemplo, um outro evento lá, promovido pelo Ataíde, da Uhum. Ampuc, né, que é a organização deles de lá. E também teve avistamento lá, teve fotografias lá de OVNIs. Então, onde está tendo esses eventos ufológicos, com certeza você vai ver algo, ou se não ver na hora, ver depois, né? Então, esse caso da Varginha foi o caso mais emblemático e rodou o mundo, tá? Anterior a este foi a Noite Oficial dos OVNIs. Eu estou falando casos que tiveram participação com militares, né? O caso da Uhum. Varginha teve participação do Exército, tá? Uhum. Inclusive acobertamento pelo Exército. Já em 86, a Aeronáutica teve um caso no Vale do Paraíba que foram detectados 21 objetos no radar, né? No radar, tanto civil quanto militar. 21 alvos não identificados.
entendeu? E esse foi registrado, inclusive, se você procurar na internet aí, você vai ver, conhecido como a Noite Oficial dos OVNIs, uma matéria que saiu na Globo também, E né? por que é importante estar conversando com você, Lauzide? E com outras pessoas que a gente vai trazer também. Nós vamos trazer convidados não só na temática da espiritualidade, mas aproveitando esse final de ano, o início do próximo ano, é super importante a gente tratar assim desses assuntos em diversas vertentes. É que está tudo na internet e muitas vezes as pessoas não têm certeza das evidências, porque a internet hoje faz de tudo, né? Se quiser descer uma nave aqui agora, ela desce porque você consegue trabalhar com diversos aplicativos. E aí, eu lembro que nós tivemos, em todos os fóruns, tivemos a presença de pessoas, além de você, que tratam de OVNIs, e mais recentemente, nesse fórum último, desse ano de 2025, teve o nosso querido amigo lá de Portugal, teve outro do Chile, né? E eles trazem dados, assim como você, muito reais, no sentido de realmente estar ali nos registros do Exército, nos registros da Aeronáutica, nos registros da própria NASA, inclusive o Pentágono parece-me que trouxe a público, né, alguns relatórios, e isso Sim, deu um cochicho. E aí é sim. muito importante, porque você realmente é um pesquisador no assunto. É. E por isso que eu estou dizendo para você que a ufologia hoje em dia está cada vez mais profissionalizada, estão levando a sério, está tendo muita ocorrência a nível global, não é só no Brasil, né? Uhum. Lá nos Estados Unidos tem vários casos, inclusive um caso que marcou a ufologia moderna, foi conhecido como o caso Roswell, em 1947. Verdade. Então, se não me engano, 22 de junho, que é o dia considerado o Dia Mundial da Ufologia, foi quando Kenneth Arnold relatou ter visto naves sobrevoando o território lá dos Estados Unidos. Verdade. Então, é outra coisa também que, e muito importante que eu vou te falar agora aqui, é que houve, na década de 80, 10 bases nucleares americanas sendo desativada todo o aparato de lançamento dessas ogivas, enquanto naves pairavam baixo naquelas bases nucleares. Tá? E pior ainda, como eu sempre repito aqui com o pessoal, aconteceu na Rússia. Na Rússia, o que aconteceu? A nave veio para a base nuclear e ativou o aparato de lançamento. Durante 15 segundos, eles entraram em pânico, quase que uma terceira guerra mundial ia começar, quando eles foram embora e voltou tudo ao normal. Isso evidentemente, eles estão mandando um recado para a gente, que a gente não mexer com fogo, entendeu? Esses armamentos não só vão destruir toda a vida na Terra, mas também a vida extraterrestre que está habitando aqui o planeta. Dentro dos mares, Olha, dentro das montanhas. tem um caso que é muito falado também, que é o da Área 51. Sim, é Bob Lazar. Bem na verdade, Bob Lazar foi chamado para fazer engenharia reversa. O que é isso? É pegar um equipamento e desmontar ele e descobrir como ele funciona. Só que ele pensa, quando ele foi contratado, ele pensava que ele foi contratado para desenvolver um sistema de propulsão avançada. Né? E lá Uhum. se sabia que a Área 51 é a área que se testava jatos de guerra moderno. E ao chegar lá, ele foi orientado a duas coisas. Primeiro, a não falar nada sob a pena de ser preso, tá? Do que estava ocorrendo lá dentro da área 51. E Uhum. outra, o experimento não estava na área 51, estava numa área adjacente, chama-se S4. E lá ele se deparou com 9 hangares na base de uma montanha, as portas eram disfarçadas, para que alguns satélites que vissem de cima não identificassem que era uma base ali, né? Ele Uhum. só foi autorizado a entrar em uma delas, com esse objetivo de justamente estudar qual é o sistema de propulsão que eles usam. E pela primeira vez, Alexandra, o Uhum. mundo ficou sabendo que eles usam um elemento chamado 115, que não estava na tabela periódica naquele ano, tá? Não existia na tabela periódica. Só em 2011
quando um laboratório na Rússia, com colaboração de um laboratório sueco e apoio norte-americano, que conseguiram gastar milhões de dólares sintetizando umas poucas partículas altamente instáveis. Foi a partir de então que o elemento 115 entrou na tabela. Você pode pegar na internet, tabela periódica de 1989, não tem elemento 115. Aí 2011 está constando. E ele já havia previsto isso em 89, esse elemento, porque tem as características dos elementos, com os isótopos, e criam um campo gravitacional, o seu próprio campo gravitacional. Tanto é que eles viajam, Alexandra, a 25 mil quilômetros na nossa atmosfera, faz curva de 90 graus e não afeta o físico e nem o equipamento. Por quê? E, por exemplo, se nós fôssemos com nossos jatos fazer uma curva de 90 graus a 25 mil quilômetros, a gente ia ser esmagado, nossos órgãos iam dissolver na parede, entendeu? Devido à força da inércia. E eles conseguem criar seu próprio campo gravitacional desafiando a inércia. O Antônio Francisco também entrou com a gente, Marcos Neri, Ana Alice Freire, João Arthur também, bem-vindos todos, tá? Se puder continuar, permanecer, bacana. Se quiser fazer pergunta, pode fazer, o Losídio responde. Se quiser assistir depois, fica à vontade. Eu tenho um amigo, o André Linhares, que ele disse que amigo bom é amigo de fácil manutenção, que é aquele que a gente não obriga, que não exige nada e tá tudo bem, né? Quando puder, prestigia. Se não puder, paciência. E é assim que as coisas devem funcionar no mundo de hoje, né? Ô, Losídio, há uma curiosidade enorme. A gente vai falar de alguns outros momentos e tal, mas há uma curiosidade enorme sobre a questão da abdução. Abdução é um assunto muito discutido, porque tem gente que acha que foi abduzido algum dia na vida. Tem gente que não sabe que foi abduzido e teve algum momento estranho, digamos assim. E, na verdade, como é que isso funciona? Bom, E é possível mesmo? olha, o assunto é bastante polêmico. Eu vou começar com minha experiência própria. Eu não sabia que eu tinha sido abduzido. Eu pensava que o lugar onde eu morava era um lugar mal assombrado. Aqui eu vou lhe contar o que aconteceu. Eu cheguei do trabalho, eu fui dormir, eu fui hoteleiro, minha carreira toda foi hotelaria, eu fui gerente geral de hotéis, mas comecei lá embaixo na recepção, na época eu era recepcionista bilíngue, depois virei gerente de recepção e assim foi. Enfim, aí eu cheguei em casa, fui dormir e de repente eu escuto um estrondo. Eu abro os olhos. E todo o meu quarto, que eu pensava que eu estava iluminado. Mas não era uma luz assim que você vê a fonte única. Era o todo, era tudo. Assim, eu não via nenhum móvel, não via nada. Era só uma luz suave. O que você pensou na hora? Eu tinha morrido. Eu estava no céu. Sério. Eu estava todo, inclusive eu estava todo congelado, preso. Aí entrei em pânico e quando eu vi dentro da minha cabeça o Você seguinte: tinha consciência, mas não tinha nenhuma atitude. eu não conseguia. Eu olhava, via tal. E eu escutei dentro da minha cabeça: não se preocupe, está tudo bem. Pronto, a partir daí eu fiquei com mais medo ainda. Mas eu apaguei. Eu apaguei. No dia seguinte eu acordei bem, tranquilo, tudo normal, né? Aí eu disse: rapaz, vou me mudar desse apartamento que é mal assombrado. E assim logo eu fiz. Anos depois, fui aos Estados Unidos. Assim, isso aconteceu em 1979, 80. Se Fui para os você Estados ainda não Unidos. tinha nenhuma ligação com essa temática, né? Não, não tinha. Absolutamente nenhuma. E lá nos Estados Unidos, eu trabalhando em hotelaria, ao passar na frente de um salão de eventos, eu ouvi uma mulher gritando, mas era um grito, Alexandre, de horror. Um negócio horrível. Aí eu fui para o gerente do setor e perguntei: Bernie, tem uma mulher gritando no salão de eventos, o que está acontecendo aí? Aí ele olhou para mim e disse: não, Alex, não se preocupe não. Isso aí é o Bob Lazar, que é um pesquisador, ele está hipnotizando uma senhora que foi abduzida. Ela foi o quê? Abduzida. O que é isso, abduzida? Eu não sabia que era abdução. Agora, isso é em inglês, né? Estamos falando em inglês. Sim. Em inglês é abduction. Aí ele disse isso, aí ele me explicou o que era aquilo, né?
Uhum. Aí eu disse, existe mesmo isso? Ele falou, existe sim. Inclusive, ele dizendo, eu também fui abduzido. Aí ele contou o caso dele, que ele sofreu uma introdução de um chip entre o nariz e o cérebro dele, e ao retornar da Segunda Guerra Mundial, ele começou ele serviu na Espanha, já no final da guerra, né? Ele espirrava muito e nesses espirros saía sangue. Foi ao médico, o médico orientou ele a fazer uma ressonância da cabeça dele, né? Magnética, e o resultado foi o seguinte: Bernie, o senhor tem um metal introduzido entre seu nariz e o seu cérebro. Quem fez a sua cirurgia de nariz deixou um pedaço de metal lá dentro. Aí ele virou, doutor, eu nunca fiz cirurgia no nariz. Tá. Detalhe, como ele relacionou essa abdução? Ele estava subindo de lambreta numa montanha lá, de Uhum. tarde, de repente ele perdeu a noção do tempo, perdeu. Ele apagou e já se encontrou sentado do lado da lambreta, debaixo de uma árvore. Foi aí que ele foi deixado. Ou seja, ele foi raptado, capturado, abduzido, né? E devolvido depois. E introduziram esse negócio nele. Aí, Alexandre, ele me disse o seguinte: olha, no canal TNT tem um programa que se chama Encounters. É Uhum. encontros, né? Mas não é encontro com Fátima Bernardo, não. É encontro com o ZT mesmo. Tem que ter Vamos lá. um humor. Aí, resultado, eu fui ver esse programa, recriavam assuntos de abdução, de nave, de avistamento e tal e tal. Em um desses episódios, a pessoa que passou pela abdução era 90% parecido com o que eu passei. Aí eu desconfiei, de rapaz, será que aquilo que aconteceu lá atrás foi uma abdução e não um negócio de fantasma? E aí você Eu pensei, começa a pesquisar, a ter um interesse maior a partir daí. não, não. Não ainda? Eu disse assim, que se eu fui abduzido, eu quero esquecer isso. Porque eu me lembrei da mulher lá gritando, quando estava hipnotizado. Tanto é que eu nunca quis ser hipnotizado. Mas aconteceu um fato muito interessante aqui. Quando a coisa tem que acontecer, ela acontece, Alexandre. Bom, eu voltei para o Brasil, resumidamente, né? Comecei a fazer aquele evento de ufologia e tal, tal. Aí eu fui organizar um workshop de ufologia e espiritualidade. Uhum. Convidei um hipnólogo que estava tendo pacientes no seu laboratório lá, no seu escritório, relatando presença extraterrestre em casa, pensando que eles estavam malucos. E assim eu convidei para ele dar esse depoimento. E foi uma palestra muito interessante. E no final dessa palestra, ele me convidou para participar de um evento dele, de expansão da consciência. Olha lá, preste bem atenção, essa parte é bem interessante. Foi a partir desse momento aí que eu tive a certeza que eu fui abduzido. E como é que foi isso? Veja lá. Cheguei lá, comprei o ingresso, conheci naquela noite o assistente dele, chamado Dimas. Uhum. Sentei na terceira fila, estava lotado lá o evento. E na minha frente, do lado esquerdo, tinha uma senhora que não estava entendendo a explicação desse processo de expansão da consciência. Como eu era a única pessoa que ele conhecia no palco, na plateia, aliás, me chamou ao palco para fazer um exemplo prático. Bom, vai Uhum. eu lá, subo no palco, o pessoal aplaude, né, tal. Ele chamou aquele assistente que eu conheci, sentou do meu lado, me conectou com a minha mão com a dele assim do lado, hipnotizou ele e pediu para mim pensar, para me transmitir telepaticamente para o cara que estava conectado comigo uma ocorrência da minha vida quando eu tinha 20 anos de idade. Bom, claro que eu lembrei daquela situação lá no quarto do apartamento, né? E de repente, esse cara joga a cabeça para trás, abre a boca e o hipnólogo perguntou para ele: o que está acontecendo? Ele respondeu: eles estão investigando a boca dele. Eu digo, eita. Eu pensei naquele negócio no meu quarto, aquela luz branca lá, eu congelado. Esse cara veio dizer isso aí. Aí ele perguntou uma segunda vez. Quando ele fez assim no braço, aí ele perguntou, eles estão investigando o braço dele. Eu só quebrei meu braço na infância duas vezes, né? Então já estavam já comigo e eu não sabia, tá? E a terceira coisa foi uma falta de ar e muito frio. Ele interpretou e eles disseram isso. Aí o hipnólogo estava assim já
sem, surpreso com tudo aquilo. Aí ele vira para mim e pergunta: você faça 3 perguntas para o seu subconsciente expandido. Porque o que eu me lembro era só a luz no quarto, congelado, a vozinha na minha cabeça, não se pergunta tudo bem. Aí eu perguntei, primeiro, por que eu? Aí ele respondeu assim e apontou para cima, dizendo que era compatível meu pensamento, a minha energia, com a deles. Aí a segunda pergunta foi: eu estou no meu quarto nesse momento? Ele falou: não, está lá em cima. E por último eu perguntei: são quantos de vocês? Somos 3. E a grande maioria, Alexandre, das abduções são com 3 seres extraterrestres. A grande maioria são 3. Entendeu? É, você falou. Tanto é, Oi. tanto é que, interessantemente, os astronautas, na década de 70, quando voavam para a Lua, eram sempre 3. Entendi. Você falou que em alguns casos, né, a pessoa desaparece e tal, e depois ela aparece. E eu já ouvi muitos relatos de repente a pessoa, eu vi um carro vindo na minha direção, mas ele não bateu em mim, não aconteceu nada, eu simplesmente, quando acordei, eu já acordei em tal lugar, em casa, e esse é como se houvesse um apagamento entre o ponto anterior e esse ponto agora que a pessoa não sabe o que foi que aconteceu, né? Inclusive, nós temos muitos relatos de, por exemplo, caminhoneiros, por exemplo. Você vai de Recife para Teresina, tá? Por exemplo. Aí você sabe que daqui para lá é 1.000 quilômetros, né? Você sabe que daqui para lá leva 2 dias. Aí o cara chega, por exemplo, em 1 dia e meio, e o ondômetro lá, o ondômetro, marca menos de 1.000 quilômetros. Deu para entender? E o combustível não gastou o quanto deveria ter gasto de Alguma combustível. coisa aconteceu aí, né? Alguma coisa aconteceu ali. E isso acontece com muita frequência. Eu estou agora investigando um caso lá do cara de Minas Gerais. Uhum. Ele é caminhoneiro também, coincidentemente, né? Eles estão, assim, com muita frequência indo na casa dele. Começou na estrada, ele vendo uma luz, seguindo o caminhão, né? E eu acho que ele foi abduzido naquele momento da estrada e não sabe. Tanto é que eles estão seguindo ele até em casa, entendeu? Agora, Entendi. agora, Oi. esse processo, quando ele vem falar com a gente, é bem delicado, sabe, Alexandra? Eles ficam com receio, assim, meio que com vergonha, sabe? Com medo de ser taxado de louco. De louco, É, assim, entendeu? existem N possibilidades, mas eu sempre falo uma coisa que eu acho que a gente precisa, mesmo que você não acredite, não quer dizer que não exista. Isso é uma frase assim, né? É. O fato de você não acreditar não quer dizer que não exista. E aí é super importante que cada um respeite é, aquilo, né, no que a outra pessoa acredita, porque certamente, por exemplo, você contou uma vivência sua e deve ter muitas outras, que eu sei, inclusive, de algumas que você já nos contou fora desse momento da live, né, que Tá, são, outra são assim. coisas mais pessoais, inclusive, e só você viveu aquilo, né? Ou a outra É, pessoa, enfim, cada um tem uma história sobre. Mas eu queria que você respondesse algumas coisinhas pra gente. Por exemplo, é, qual a chance da gente, tipo, uma pessoa comum, né? Não sei se tem os escolhidos para isso. O que fazer? Qual é a chance da gente ter um encontro, né? Se deparar com um olha, ser dessa natureza? eu acho que a gente tem que estar no lugar certo, na hora certa, no momento certo. Uhum. Entendeu? É tipo assim, meio que acidental, muitas vezes, né? Ele vai lá, vai para sei lá, para um retiro, sei lá, vai para uma praia, né? Até na praia, você pode, de repente você vê um objeto voando lá, como aconteceu aqui já muitas vezes, aqui no litoral. Você vai E para a quando praia, os pesquisadores eles têm quase certeza, né? Que é certeza absoluta de tudo, só ele lá em cima.
como que a gente tem quase certeza, faz a investigação dos É, o que, casos? veja só, existe um processo, né, de eliminação. Uhum. É drone? Não. É avião? Não. É satélite? Não. É balão atmosférico? Não. É meteoro, meteorito? Não. E qual é o comportamento? Muitas vezes, essas luzes, esses objetos, eles pairam no ar, param, fazem curva, sobem, descem, sabe? Como agora lá nós tivemos lá na Chapada Diamantina, que é um local que chama hotspot, um lugar que muita evidência dessas aparições. Nós levamos um pequeno grupo da Abraúfonet, porque Deus quiser, mais na frente nós vamos levar um grupo maior, e nós tivemos lá em Igatu, que é um lugar que realmente é uma cidadezinha com 432 habitantes, para ter uma ideia, bem pequena, e muito aconchegante, por sinal. E o guia, chamado Chiquinho, de Igatu, nos levou a esse local aonde tem essas ocorrências. E chegamos lá, de fato, a caminhar, ao caminhar para o local da vigília, já havia uma nave de cor alaranjada, assim, pairando para lá e para cá, entendeu? Aí, opa, vocês são bem-vindos. Todo E já, mundo vê, tipo assim, em um determinado lugar que esse avistamento aconteça, vamos lá, nós estamos em um grupo. Isso acontece só para mim ou para todo mundo que não, está? não, né? Nesse caso nosso, aconteceu para todo mundo. Todo Uhum. mundo viu. Quando nós fomos para o local da vigília, sentamos lá, esperamos um pouco, tempo, de repente começou a luz a aparecer. Eles não olhem para cima, eles vão sair da montanha, olhem para frente ali. E tudo escuro, Alexandre, era um breu, tudo escuro. Aí de E repente a luz sobe, de dentro da montanha, faz assim, assim, tal, tal, vai brincando, vai para lá, vai para cá. Quer dizer, você vê que não é um avião, não é um drone. Nós estamos no interior do interior do interior. Fica mais de 500 quilômetros de Salvador. Um lugar verdade. muito Ó, simples. tá quase finalizando, mas eu acho que eu vou estourar uns 5 minutinhos com você, porque eu Tá bom. tenho uma pergunta do nosso internauta aí, que está acompanhando. Se alguém ainda tiver, pode fazer rapidinho. Boa noite, seria possível entender a origem e o propósito desses seres estarem se manifestando em nosso planeta e podemos provocar um contato com eles? Boa pergunta, por sinal. A primeira Do parte, olha, Jair. a origem, se fala de muitas origens, pleiadianos, arcturianos. Se fala que nós fomos geneticamente adaptados aqui. Tá? O ser humano não é necessariamente 100% da Terra. Mesmo porque as nossas almas, elas vieram de outras existências, não necessariamente na Terra, da Terra, que nos fazem automaticamente seres extraterrestres vivendo uma experiência humana aqui, né? Uhum. E qual foi a segunda parte da pergunta? Se nós pudermos provocar um contato com eles Sim, e o propósito deles aqui. sim. Podemos sim. Inclusive, eu não faço isso, nunca fiz. Mas teve um grande ufólogo, Coronel Uchoa, aliás, General Uchoa, né? Que na década de 70, em Alexandria, ele desenvolveu uma técnica de fazer o contato de quinto grau, tá? É provocar a vinda deles até você. E nos Estados Unidos, tem um médico lá que se tornou ufólogo há muitos anos, ele também faz essa mesma, Dr. Greer. Dr. Greer. Procura na internet aí, Greer, Greer. Pronto. Dr. Greer. Ele faz esse exercício de chamar as entidades extraterrestres. Né? Porque eles chamam, que eles estão aqui perto de nós. E muitas vezes você acha que eles estão aqui numa dimensão paralela, e quando você frequencia com eles, eles atendem ao pedido. Entendeu? Entendi. É, tem uma outra pergunta aqui. Quem deveria controlar a comunicação com esses seres? A ciência, a ONU, enfim. Olha, eu acho que se você deixar para os ufólogos, os mais capacitados para lidar com o assunto, entendeu? Entendi. Aqueles que de fato, É nenhum país melhor nem pode. brincar com fogo, né? Oi? É melhor nem brincar com fogo. Exatamente.
É melhor nem brigar com fogo, porque nós somos aqueles que estão há muitos anos investigando, estudando, analisando, sabendo diferenciar o bom do ruim. Como diz assim muitas vezes, olha, não se aproxime do disco voador, por que não? Você não sabe qual é a radiação que ele está emitindo ali, entendeu? Então, é um processo, inclusive, delicado, porque você sabe que, por exemplo, quando os indígenas foram recebidos pelos europeus aqui na América do Sul, muitos morreram de como é que se fala, de germes que os brancos tinham que os índios não têm. Aí, por exemplo, no caso de Varginha, o Marco Xerez. O Marco Xerez morreu de infecção generalizada, um cara jovem, porque ele se atracou com um ser extraterrestre, um ET de Varginha. Levou um corte e pegou infecção, o cara com 22, 23 anos, jovem, saudável, com uma semana morreu. E aí tem N, não dá tempo da gente falar muita coisa, é só para instigar um pouquinho, numa outra oportunidade a gente vai conversar mais. Quando você vier a Teresina novamente, vai de novo lá no nosso programa na TV Assembleia, mas tem duas coisas que eu quero perguntar, e se por acaso nesse intervalo surgir alguma pergunta de quem está assistindo, a gente responde também. Okay. Algumas hipóteses, por exemplo, reencarnação de deuses egípcios, alienígenas do passado. Sim, Anunnakis. Tem muito mistério que envolve os Anunnakis, né? Porque acredita-se que eles foram os seres que hibridizaram com os seres humanos para criar a raça humana para fazer sermos escravos deles, em explorações minerais e entre outras coisas. Uhum. A origem do ser humano não é como se pensa da forma religiosa, entendeu? Não é. Tem seres que parecem extraterrestres, que tem um catálogo aí, que eu estou para receber um agora, tipologia extraterrestre, e tem seres que parecem exatamente como nós, como você e eu, os seres humanos, com pequenas variações. Tem aqueles reptilianos, tem os andromeanos, pleidianos, cada um que depende da origem deles, né? Tem características diferentes. Tem os Greyzinho, que eu acho que são robôs desenhados, robôs biológicos, né? Desenhados para certas tarefas aqui na Terra, entendeu? O Bruno Coulter também entrou aí. Uma pergunta que eu queria fazer antes da gente finalizar é sobre os agroglifos. Nós tivemos o prazer de tanto ter na revista Alquimia e também ter uma entrevista com ele no programa Pauta Cultural que você o levou, foi com ele à TV Assembleia e também conversei com ele por diversas oportunidades, o Gary King, né, que é especialista nessa marcação nos campos, né? Tem esse tipo de marcação não só na Inglaterra, mas tem em várias outras partes do mundo, inclusive no Brasil, né? Sim. O que faz acreditar que seriam seres extraterrestres que teriam feito aquelas marcações nos campos? Veja só, primeiro, a tecnologia que é usada, né? Já tem muito agroglifo fake aí, que a gente sabe, a gente estuda isso, bastante, o Gary e eu somos bastante amigos e falamos entre nós bastante sobre isso, antes eu fui tradutor dele lá no fórum, né? Uhum. E as características do agroglifo verdadeiro são várias. Primeiro, o caule do trigo, ele não é quebrado, ele é dobrado. Os ligamentos, eles sofrem uma espécie de radiação de micro-ondas. Tá? A outra característica é que dentro do próprio solo está totalmente, não é fértil, não, que chama, todas as bactérias, os germes são estéril, totalmente estéril, não tem nenhum germe ali dentro do agroglifo. A terceira coisa existe uma radiação eletromagnética dentro do agroglifo. Exemplo, o saudoso Jevaé, em Poaçu, lá no Santa Catarina, foi visitar o agroglifo, e na região lá não tinha torre de micro-ondas. Aliás, de micro-ondas mas de celular, são micro-ondas, né? Não tinha. E de repente ele recebeu uma ligação dentro do agroglifo, aí, assim, de alguém, né?
Recebi a ligação, retornou a ligação, tal, tinha sinal. Fora do agroglifo, não tinha sinal. Aí ele pegou 4 aparelhos diferentes, na época tinha o TIM, Claro, Vivo e Oi, né? Pegou 4 operadores, 4 aparelhos diferentes, e dentro do agroglifo tinha sinal. Fora não tinha. Agora, se tem uma radiação eletromagnética, é porque tem uma fonte. Agora não se sabe se a fonte vem de baixo para cima ou de cima para baixo. É verdade. Entendeu? O Pedro dá boa noite pra gente. Boa noite para você, Pedro. Tá chegando agora. Só para avisar para vocês que estão acompanhando que as nossas lives começam sempre às 19 horas, tá? Hoje a gente está abrindo essa temporada. Semana que vem a gente vai conversar com a Dai Caroline, que é astróloga, e ela vai também trabalhar a tiragem de cartas para fazer previsões. Podem fazer perguntas, né? Podem fazer perguntas ainda para o Lausito, que dá tempo ainda correndo aí. Eu estou estourando o tempo com ele, mas dá tempo, eu tenho certeza que ele vai responder com todo Com prazer. certeza. Depois, na sequência, eu vou conversar com um artista piauiense que mora em São Paulo, está fazendo sucesso com o projeto dele, cantando músicas de roupa nova. Muito bacana o trabalho desse artista, que é o Davi Torquetti. Também temos agenda com o Fábio Dantas. Fábio Dantas vai conversar com a gente, se não me falha a memória, é dia 6 de janeiro ou é dia 13. Eu vou deixar essa agenda depois aqui no decorrer da semana. Fábio Dantas, que é de Sergipe. A ideia é conversar com pessoas que estejam em outras partes aqui, né? Que é de Sergipe, vai trazer benzimentos, vai falar dos livros que ele já lançou, ainda nessa linguagem, né, da espiritualidade. E depois eu vou dando outras agendas aqui também. Lucide, algo que a gente deveria ficar mais atento, para a gente aí finalizando, em relação à questão da ufologia, de repente, qual que... Tá, responde aí que depois eu faço a próxima, porque eu fico... É o seguinte, não acredito em tudo que você vê. Minha opinião é essa. Nem tudo que você vê e ouve é verdadeiro. Eu sempre digo, e muitos outros ufólogos, a mesma coisa. 95% das ocorrências ufológicas não são de extraterrestres. É como se disse mais cedo. São fenômenos atmosféricos, Uhum. ou drones, ou outra coisa. Não são. Então, Outro se dia, não é porque você é um especialista, é um pesquisador em UFO, em ufologia, em OVNI, que você vai sair dizendo por aí que tudo é ser extraterrestre, que tudo é objeto voador. Quer dizer, tudo é objeto voador não identificado, até aí tudo bem. mas não necessariamente extraterrestre. O objeto voador não identificado é porque não foi identificado, né? Ninguém sabe o que é. Pode ser qualquer coisa. Agora, um maquinário que tem um comportamento anômalo, Uhum. diferente de tudo que você vê. Porque o avião, ele foi desenhado, ou a jato, ou de guerra, para ter um comportamento de trajetória linear, quando muito dá uma curvazinha assim. Tá? O helicóptero também tem uma certa altura que ele sobe e paira. Tá? Uhum. Mas não faz zigue-zague assim, sobe e desce e dispara para cima. Ó, eu sempre falo de 2 casos interessantes. Aqui de Recife. Eu morava aqui no bairro de Setúbal, acho que eu falei isso para você em Uhum. outro momento. Na frente de casa tinha um senhor que tinha uma jangadinha, né? Uhum. E aqui na região tem muito tubarão, né? E eu Sim. disse assim, ô fulano, tu não tem medo não de estar nessa jangadinha pescando lá dentro do mar, em alto mar, de noite, no escuro? Ele falou, senhor, de tubarão tem medo não. O que eu tenho medo é de umas luzes que saem de dentro da água, chacoalha assim e sobe em alta velocidade. Aí, como é que é? Aí ele repetiu essa mesma história. Nunca mudou a história dele. E a outra foi desse meu amigo, acho que já falei já, em algum momento lá em Barra de Jangada, que é um biólogo da Universidade Federal de Pernambuco, né? A pessoa de nível bem elevado, um pesquisador, sempre não cria, não acreditava em disco voadores. Quando um belo dia ele liga para mim, pô, Lauzito, tu tinha razão, acabei de ver um disco voador. Para mim, esses são os melhores relatos, porque de uma pessoa que estava lá E não sentada na sacada, acredita, né? estava na sacada, de repente uma nuvem explodiu, piscou assim, e uma nave subiu assim para os céus, lá para o firmamento. Ô, Lucide, a gente não pode finalizar sem você falar do seu evento
Ah, sim. Não? Para o ano, nós vamos retomar os eventos presenciais, vamos fazer toda uma pesquisa dos últimos 2 anos, e nós temos aqui um workshop que vai acontecer. Primeiro, esse workshop, não tenho certeza se vai ser em abril ou maio, não está. É um workshop em preparação para o Congresso. Né? Vai ser Uhum. ali, meio que, vou até anunciar depois para você, quando tiver esse workshop para você divulgar com o seu público aí. Agora, o Congresso vai acontecer no dia 7 e 8 de novembro, no Hotel Beach Class Convention. Esse é o hotel que a gente escolheu, já fizemos já vários eventos lá, conhecemos o pessoal, é bem localizado, o ambiente é muito bom. E vamos trazer aqui, o nome do evento vai ser o terceiro Congresso Internacional de Ufologia, Ciência e Espiritualidade de Pernambuco. Os convidados são doutora Mônica Medeiros, já confirmou comigo lá no próprio fórum lá do Piauí, né? Margaret Áquila, o César Crispim vai aqui também com a gente, Frederico Menezes, Sônia Rinaldi, professor Antônio Miranda, ele é astrofísico aqui da Universidade Federal, o hipnólogo Walter Veríssimo, que por sinal eu gostaria que você em algum momento também chamasse o Walter para ele dar uma palhazinha sobre o trabalho dele. O editor da revista UFO, Tiago Tiquete, a espiritualista Sônia Mariá, ela é fantástica. Uhum. Aliás, Suzy Mariá. Marco Leão, conhecido como Marcão, ele teve participação no caso Varginha, tem muita informação contundente contra aí. Silvio Toledo, de Campina Grande, e a Lê Luz, que também esteve aí no Congresso. Agora, a cereja do bolo seria, não está confirmado ainda, tá? Seria a participação do Travis Walton. Né? O Travis Walton foi um abduzido, que o caso dele gerou um filme chamado Fogo nos Céus. Nós estamos tentando trazê-lo para cá, né? Para o Recife, inclusive em parceria com a UFO Piauí também. Crispim tem interesse em trazê-lo. Tipo assim, faz um dia no Piauí e vem aqui para o Congresso. Seria a participação em 2 eventos. Mas nós estaremos para o ano, no dia 23, nesse evento lá em Varginha, e lá a gente vai ter contato com algumas pessoas que têm uma grande aproximação com o Travis Walton. Não é fácil trazer ele para cá, mesmo porque ele está já com uma certa idade, ele tem assim, um problema de esquecimento, assim, o que eu falo, problema de esquecimento, porque ele quase perdeu um voo da última vez que ele veio para o Brasil. Graças a Deus tem uma pessoa lá que, vamos lá, né? E a história dele é uma história de abdução verdadeira. Agora, falando um pouquinho só sobre ele vendeu a história dele para Hollywood e de uns anos para cá ele disse, não, tem umas coisas no filme que não foram verdade. Hollywood, porque quando ele assinou o contrato, liberou para fazer o filme, Tem a ele, licença poética, né? exatamente. Aí agora ele está dando palestras falando assim, olha, essa parte aqui esquece, mas essa aqui foi o que aconteceu. E ele ficou totalmente assim, mudado depois. Porque quando você é contratado, algo é mudado entre você. Quando Perfeito. você acredita na espiritualidade, na ufologia, você já é uma pessoa mudada. Você presta atenção mais aos animais, presta atenção mais à natureza, você busca mais o conhecimento no sentido de aprimoramento e crescimento pessoal. Perfeito. Rosília, eu só tenho a te agradecer, né? A gente vai deixar esse vídeo salvo, tá bom? E toda vez que você tiver novidades, fala com a gente, manda, a revista tá aí, a próxima edição vai sair. Normalmente a gente demora um pouco para fazer, porque são casos, são entrevistas mais longas, né? São pesquisas bem longas a respeito do tema, para a gente poder realmente construir um trabalho bem bacana. E na próxima semana eu estou conversando com a Day Caroline, que é piauiense, mora aqui, e vai falar para a gente sobre algumas previsões aí
para 2026. Se você pudesse conectar, a gente agradece, tá Ah, bom? com certeza. E agradecer a você por ter me convidado para essa live aí. Por sinal, é a minha primeira live no Instagram. Eu nunca. Nunca E fez tá dando live. certo. Não tinha feito, só tinha feito mesmo no YouTube, né? Para Mas, UFO, né? SBRA, é, UFO, né? E também temos Instagram, mas quem usa o Instagram é mais minha esposa. falar Eu não nisso, um mexo abraço muito, para Paula Lauzide aí. Muito obrigada. mas sim. A gente se vê em E breve. obrigado. Tchau, tchau. Tchau, tchau.